Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria poder estar com os irmãos e mais uma vez trazer uma palavra para os nossos, porque é para mim também, corações, porque a palavra é de Deus, a igreja é de Deus, então a gente também recebe, né? Aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículos 5 e 6, depois vamos pular para o 9 até o 22. Abençoa, Senhor. 2 Crônicas 20, versículos 5 e 6, e depois vamos pular para o 9 em diante. Diz aqui o título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Diz assim a palavra: E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e nas tuas mãos há força e poder, e não há quem te possa resistir. 9 em diante. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passava Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jezael disse: Dai ouvidos a todo o Judá, e vós todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vamos pular um pouquinho, senão vai demorar muito. Lá no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, e levantaram seus levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabes, da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite. Eu estava ali meditando, né? Que Deus é tão bom. Quando Ele quer falar conosco, Ele nos ajunta, Ele nos reúne. E muitas vezes nós temos, a Bíblia diz no Salmo 139, alguns versículos ali na frente, 16 para frente,
que quando nós já estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor ali estava tecendo nossos ossinhos e escrevendo a nossa história. Pode ler ali que você vai ver. E então eu não sei, uns têm umas histórias mais lindas, outros têm umas histórias mais tristes, umas nunca passaram por sofrimento, outros já passam por sofrimentos. E eu não sei o que você está passando nesta noite, mas uma coisa é certa: Deus continua escrevendo a tua história. E esta mensagem desta noite me traz muitas lições e que servirá para ti e para mim. Josafá, a Bíblia diz que é tido como um dos reis que fez a vontade do Senhor, assim como seu pai Asa. Ele é filho de Asa, que também fez a vontade de Deus. Ele procurou tirar tudo que era idolatria na época e purificar todos os lugares e conduzir o povo a Deus. E a missão da igreja é fazer isso, é conduzir o povo a Deus. Passou-se muitos anos. Josafá nem sempre foi um homem tão santo como nós também não somos aquela coisa toda, porque um dia nós chegaremos à perfeição, diz a Bíblia. Hoje nós temos as nossas falhas, como Josafá teve, como o rei Asa teve, mas com tudo isso, Deus não olhou para os erros e os pecados deles. Deus olhou para aquilo que ele fez de bom e de melhor pela humanidade na época, levando ao povo a Deus. Por isso está nas histórias bíblicas que eles fizeram a vontade de Deus, o que era reto diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que ele teve umas falhas. Ele permitiu fazer com Acabe, uma aliança que não devia ter feito. O problema é que Josafá, ele era um homem muito rico, segundo a Bíblia. Tinha muitas possessões, muitas riquezas. Talvez Acabe, como sempre foi o rei de Israel na época, que era perverso, talvez era, digamos que nem dizem hoje, um olho grande. E olhou para Josafá, viu que ele era de bom coração e convidou para fazer aliança. E fez ali muito churrasco com ele, matou muitas ovelhas e induziu a ele ao ponto de ele casar seu filho Jeorão com a Thalia, filha de Acabe, coisa que Deus não se agradou. Mas como Deus sempre tem os seus profetas na igreja, Deus levanta Jeú. Um dia, lá no capítulo 19, fala, e vai lá e profetiza para ele sobre o que ele estava fazendo de errado, adverte ele, e ele procura inverter a situação e fazer tudo o que era certinho. Por isso ele procurou fazer o que agradava a Deus, o melhor possível, tanto para ele quanto para a nação, ou para o povo judeu e a nação de Israel junto. Deus, ele não falha nos seus mistérios, ele não falha nos seus propósitos, ele não falha nos seus projetos. Quando se fala que a bênção para a família, o culto da família, eu lembro que a primeira instituição divina que Deus criou, Gênesis 1, 26 e 27 em diante, fala disso, foi a família. Primeira instituição divina que Deus criou. Deus olhou primeiramente para a família. E hoje, se nós olhar para este mundo tenebroso em que vivemos, aonde tudo quer distorcer e destruir a família, inventando tantas coisas erradas, invertendo os valores, porque hoje os valores estão tudo invertido. O que é certo, o que era certo hoje é errado, e o que é errado parece ser certo. Mas para Deus continua tudo a mesma coisa. A Bíblia diz: não removais os marcos antigos. Se Deus marcou, Deus pôs limite, então continua sendo aquilo. O mundo pode mudar, o mundo globalista inventa tantas coisas, como o movimento Nova Era e tantas coisas erradas para influenciar os crentes, para influenciar as famílias, para destruição. A Bíblia diz, João 10 e 10, que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus, ele não veio para isso, ele veio para dar vida e vida com abundância. E essa história, Josafá teve um momento de alegria, um momento de vitória, mas chegou aqui no capítulo 20, onde conta essa história. De repente, lá no versículo 1 e 2, fala que alguém veio correndo avisar ele: eis que vem da além do mar, lá do monte Seir, veio os moabitas, os amonitas e mais alguns lá do monte Seir contra ti. E eles já estão bem pertinho, Josafá. Estavam em Hazazon Tamar, ali pertinho dele. E de repente ele tremeu nas bases, como muitas vezes nós, quando enfrentamos uma luta, uma tribulação. De repente, subitamente, sabemos de uma notícia, de um problema de saúde na família, nos negócios, e de repente parece que o chão sai debaixo de nós. Mas como Deus não falha, como eu falei, seus projetos nunca falham. Quando nós tememos a Deus, quando nós servimos a Deus e nós damos valor primeiramente a Deus, porque é Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Primeiramente Ele, depois as outras coisas. Quando nós temos aquela plena confiança em Deus, nós logo lembramos, como Josafá, de reunirmos a família, de reunirmos a sociedade, de reunirmos quem for necessário, para ali então fazermos uma adoração a Deus, para ali fazermos uma consagração a Deus, e Deus se volta para si. Ele comenta, Josafá comenta: olha, Senhor, quando Moisés quis passar lá pelos moabitas, na época de Moisés, lá muito atrás, meu Senhor Jesus, este povo barrou o povo de Israel, não deixando eles passarem por lá. Segundo a Bíblia, este povo era descendentes de Esaú e descendentes de Ló. Era um povo que tinha tomado, eles eram tão terríveis, que naquela época tinha um monte de gigantes naquelas terras, os anaquins e outros. Tinha 4 tipos de nações de gigantes naquela época lá. E eles conseguiram tomar as terras desses gigantes. E quando Israel foi passar por lá, Moisés chegou para passar, eles barraram os moabitas. E agora diz aqui que eles vieram para provocar Josafá. Depois de tanto tempo, nós vimos que um pouquinho antes ali, se lermos a Bíblia, até os filisteus traziam presentes para Josafá, riquezas, porque respeitavam Josafá. Mas de repente, agora esses 3 grupos, vamos lá, vamos assustar Josafá. Só que o povo de Deus não se assusta com qualquer coisa, não. Porque o povo de Deus, que confia em Deus, que exercita a sua fé, ele espera em Deus todos os momentos, por mais difíceis que seja. Parece que tudo vai sucumbir, mas ele espera em Deus, e ele vence os obstáculos, as muralhas caem. Salmo 91, acho que versículo 6, não lembro se 7 ali, fala que 1000 cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Veio 3 multidões contra ele, mas ele se colocou diante de Deus, juntou o povo, juntou todo Judá, e ali começaram a jejuar e começaram a se consagrar. E Deus levanta Jezreel no meio do povo para profetizar e dizer como é que era para fazer, porque Deus tinha dado toda a dica para o povo, para que eles vencessem. E Deus disse que aquela peleja não era deles, que era para eles se pusessem em pé, porque a vitória era deles. Quando Deus está na peleja na tua vida, quando Deus quer fazer algo na tua vida, por maior que seja o gigante, ele vai sucumbir. Não importa o tamanho do desespero, não importa o tamanho do problema, da dificuldade, ele faz cair por terra.
Ah, mas é impossível, a minha luta não é tão grande assim, mas a do fulano é maior, e ai, como é que ele vai vencer? Não importa o tamanho da luta, para Deus tudo é a mesma coisa, quando Deus faz, Ele faz. A Bíblia diz que nada é impossível aos olhos de Deus. E Deus levanta Jezael e fala com o povo e diz: olha, agora tu vai fazer assim, vai ordenar que um povo vá cantando. E pela manhã diz a Bíblia que eles saíram pelo vale de Tecoa ali e foram cantando. E aqueles povos se reuniram ali e começaram a brigar entre eles e foram todos desbaratados, diz a Bíblia. Todos eles caíram por terra, porque Deus não é homem que minta e não é filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele promete. O Salmo 46:1 diz que Ele é o nosso Deus e o nosso refúgio, e é o socorro bem presente na angústia. É bem presente na angústia. Ele não se afasta de nós. Como eu disse lá do Salmo 139, que Ele está escrevendo a tua história. E Ele sabe se quando você estava sendo formado no ventre da tua mãe, Ele estava tecendo os teus nervinhos, teus ossos, e pondo as veias e dando fôlego de vida. E estava ali escrevendo tudo aquilo conforme Ele ia criando. Então Deus sabe de todas as coisas. Até porque Ele diz que antes mesmo de nós pedir, Ele sabe que nos necessitamos. Parece impossível aos nossos olhos às vezes, mas para Deus não é impossível. O que é necessário para nós fazermos é exercitar a nossa fé, é confiar, como está escrito aqui, 20 de Crônicas, 2 Crônicas. Ouvi-me, ó Judá. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha, ouvi-me, ó Judá, ouvi-me, ó povo e moradores de Navegantes. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus quer abençoar Navegantes, Deus quer abençoar o povo, Deus quer abençoar todo aquele que se chega a Ele. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Lá em Provérbios está escrito: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus mandamentos. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Abra o teu coração nesta noite. Escuta a voz do Senhor nesta noite para ti, que te diz que tem vitória para ti. A irmã lá de Araranguá, isso, né? Veio lá de Araranguá, 400 quilômetros mais ou menos, né? É isso? 320 quilômetros daqui. Olha, é porque ela tem fé e porque ela quis vir aqui ouvir a voz de Deus. Quando nós chegamos a Ele, a Bíblia diz que é preciso que nós chegamos a Ele com fé. E quando nós chegamos a Ele com fé, nós agradamos a Ele. Porque se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então com fé nós agradamos a Ele. É como um filho que chega e dá um abraço no pai. O filho que tem intimidade com o pai chega e pede: pai, pai, eu preciso disso, pai, me dá. Peça nessa noite, porque Ele te conhece, Ele sabe o que você está pedindo. Ele te viu chorando, Ele sabe o que você precisa. Sim, meu Deus. E calabachanda. Nós estamos chegando no momento, irmãos,
neste mundo aqui, em que realmente o justo viverá pela fé. Porque se não tiver fé, não vai conseguir viver mais. Se não tiver fé, não vai conseguir ficar em pé diante de Deus, porque este mundo tem ludibriado muita gente. A Bíblia diz que o inimigo deste século, o Deus deste século, que é Satanás, ele tem cegado a mente das pessoas para que não ouçam, para que não entendam o Evangelho, para que não reconheçam que Deus está falando. E Deus tem falado todos os dias. Deus tem levantado até, vamos dizer assim, afiguradamente, a jumenta para falar. E as pessoas estão deixando tudo de lado, tudo correr frouxo, como diz o gaúcho, esquecendo que Deus está pedindo para nós: olha, fique em pé, creia somente, creia nos seus profetas e prosperareis. Isso aqui é uma profecia, é a palavra de Deus. A primeira profecia que nós temos que ouvir é a palavra, porque toda a palavra é de Deus, não é nossa. Nós apenas somos porta-vozes e pregamos ela. E ai de nós se não pregar como ela é, ai de nós se não levarmos ao povo faminto, a quem necessita, o evangelho da graça, da paz, que dá paz de espírito, que dá tranquilidade, que dá alegria aos corações, que faz entender que Deus tem vitória para nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jeosafá teve grande vitória, porque o povo foi todo desbaratado. Diz que o povo começou a juntar os despojos durante 3 dias que sobrou. Imagina, varreu 3 nações que vieram contra ele. Simplesmente o povo de Judá. E nós, quem somos nós? Somos os mesmos filhos de Deus. Somos o povo de Deus, em que Deus olha por nós, que Deus vela por nós, que Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Não importa se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou alto ou se eu sou baixo, se eu sou da alta sociedade ou se não. O que importa é que eu creio em Deus, e diante dele nós somos todos um vaso. Somos todos filhos dele, somos todos sacerdotes reais, como diz a Bíblia, porque a igreja de hoje é sacerdócio real. Depois de juntar os despojos 3 dias, no 4º dia, que me chamou muita atenção, Vale de Beraca. Ali se reuniram e cantaram e louvaram o Senhor no 4º dia. E eu quero perguntar uma coisa: você consegue louvar quando está no vale? E calabaxandaia. É tão difícil louvar quando está lá no vale, né? Mas é lá no vale que nós temos que louvar. Porque se nós estivermos lá no vale, mas olhar para trás, hoje eu estava falando com o pastor Jandir, eu já fui curado de tantas coisas. Coisas que talvez eu nem existisse mais. Hoje ainda estava falando, em 90, na época do Collor de Mello, o médico disse: olha, tu vai para a cadeira de roda, vai gritar de dor a vida toda. 4 problemas na coluna, e eu nunca quis operar para botar pino. Nunca deixei operar, porque eu vi muitos amigos operarem, deixar os médicos mexer e partir. Então eu nunca deixei mexer, e hoje eu trabalho que nem um guri. A maioria aqui sabe o meu trabalho aqui. É trabalho pesado. Mas eu, graças a Deus, como Paulo disse, a tua graça me basta, Senhor. Então, irmãos, cantar na hora da alegria, cantar na hora da festa é muito bom. Agora, quero ver cantar no vale. Mas experimente chegar a Deus com cânticos. A Bíblia diz nos Salmos que nós devemos chegar a Ele com altos cantos na nossa boca, na nossa garganta. Então vamos cantar louvores ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro, e quando nós precisamos, nós clamamos a Ele e Ele vem nos socorrer.
Em nome de Jesus eu entrego essa palavra para você. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não é evangélico, que não é crente, que não conhece a verdade do Senhor, que nesta noite você aceite-o, porque Ele está batendo a porta do teu coração. Amém? Quero passar aqui, Pastor João. Graças a Deus, que maravilha. Deus abençoe.